Minutinho para passar a palavra para o nosso irmão. Pode vir aqui mais pertinho. Olha, Luciana, Adriana. Não, Luciana, fala para Adriana. Adriana, eu fiz uma maior reportagem tua aqui hoje de manhã, que eu fui lá na Madureira me aposentar e os caras me deram 10 anos. Aí contigo, você me falou que com 4 anos pagando, né? Não é isso? 4 anos. Então, eu não sei se algumas pessoas vão te procurar, né? Depois do culto, pode procurar. Ela é advogada especialista em... Aposentadoria. Pode falar com eles. Aposentadorias. É? É. Qualquer um pode ser aposentado? Não, tem normas, não é isso? Tem regras, tem lei, tem regras de transição, mas todo mundo tem benefício assistencial, mas todos devem assumir esse compromisso, é de suma importância. Muitos falam por aí que não precisa mais pagar, que todos vão se aposentar, mas isso não é verdade, né? É bom que todos que têm filho, todos que têm responsabilidade, estejam pagando para prover pelo menos o mínimo existencial. Eu até fiquei brincando com o pastor. O pastor falou, salário mínimo é muito pouco. Eu falei, mas paga o arroz e feijão, né? Paga. R$ 1.500 dá para pagar a luz, pagar isso, aquilo, outro. Muitas perguntas que, de repente, as pessoas têm, dúvida, né? Procure ela, vai dar uns cartãozinhos depois do culto. Ela é a esposa do pastor. Mas o que eu queria... que ardeu no meu coração, essa menina, fique de pé a mãezinha dela, por favor, a irmã Nair. A irmã Nair, há 40 anos atrás, era ela. Hoje. E ela era o quê? Magrinha, né? Menininha, 12 anos. Eu falava, essa garota, só misericórdia. Pode sentar, irmã Nair. Né? 12 anos. O pai ébrio, o irmão doente, a dona Nair, guerreira como sempre, e aquela menina vinha para a mocidade, eu era novo também, eu era líder da mocidade, mas eu vi aquela menina tão frágil, como ela vai vencer na vida? Hoje ela é casada, tem uma menina mais bonita do que ela ainda, hoje, né? E o marido, uma bênção, eu também conheço ele, ele estudou aqui na Barão, tu era daqui do bairro, né? Fala aí, irmão, no microfone. Eu fui criado no bairro, eu morava numa rua, lá na Fazendinha, ela morava numa outra. Costumo dizer que eu morava na zona sul da Fazendinha e ela morava na parte pobre. Pô, existe isso lá? Tem. Inclusive, eu estudava na Barão e ela ficava lá na Ceará e a gente ficava jogando bolinha de papel no outro lá. Então, ela frágilzinha, e aí eu fiquei pensando, como é que Jesus é, né, irmão? Como uma criança, uma jovem, uma adolescente, vai vencer na vida, e venceu. Eu creio que você venceu na vida, né? Só com Jesus, né? Pode falar. Eu estar hoje aqui firme na presença do Senhor é minha maior vitória. E na igreja nós trabalhamos com juvenis, e hoje de manhã eu me emocionei muito olhando para uma menina de 12 anos, e eu falei, Senhor, gratidão é a palavra. Quantos se perdem no caminho, quantos se desviam, quantos perdem a fé, quantos desistem, mas sempre na graça, na misericórdia do Senhor. No exemplo da minha mãe, que eu acho que não existe resiliência maior, fé. E essa igreja aqui foi onde eu nasci, foi onde eu me batizei, foi onde eu aprendi a caminhar com Jesus. Eu costumo dizer que foi o divisor de águas, né? Quando você ganha um juvenil, quando você ganha uma criança para Jesus, ela não entra depois na igreja toda cheia de carrapicho, toda machucada. Ela vai para o mundo para curar o mundo. Ela vai passar provações, mas ela tem a sua fé no Senhor. E em todos os momentos o Senhor sempre tem estado comigo, me guiando, me sustentando. E foi o que a pastora falou, princípios, né? Ela falou, você foi alicerçada no fogo, né? E no fogo. E não é um problema, não é outro, não são coisas de igreja que derrubam a fé daquele que verdadeiramente está ali aliançado com o Senhor. E hoje nós trabalhamos com juvenis, eu amo os meus juvenis, e eu quero que todos eles façam diferença no mundo e não vá para o mundo se contaminar. Eu quero agradecer muito ao pastor Fidel, pastor Jussara, todas as paciências. Às vezes também eu era meia tensa, meia ansiosa, estudava muito, não vinha, estava estudando, comecei a trabalhar muito cedo, e no momento que nós mais precisamos, quando o Rio levou lá à casa da minha mãe, pastor Fidelis foi guerreiro lá na obra, botou pedreiro, morou aqui na igreja, Vanderlei virava massa, pastor virou pedreiro, Vanderlei virou pedreiro, os irmãos doaram tudo aqui, construímos uma kitnet, um estúdio, né? O nome hoje é estúdio, hoje é chique. Um estúdio para minha mãe,
E ali ela ficou até recentemente na pandemia. Ela foi morar comigo na pandemia, com o trato dela voltar. Todo dia o pastor Vanderlei fala: dona Anaí, a pandemia já acabou, a senhora não vai voltar para a fazendinha? E ela se nega a voltar. Nós não sabemos porquê, não amarramos ela lá, mas ela gostou de Niterói e resolveu ficar lá para cuidar dos netinhos, e tem sido uma grande honra para a gente. Mas ela todo mês fala: estou com saudade da minha igreja, estou com saudade da minha igreja. E ela falou que ela hoje está muito feliz em ver o genro dela aqui pregando e poder agradecer ao Senhor pelos 81 anos de vida que ela está na presença do Senhor. E a nossa vitória é essa, né? Cada mês que eu tomo Santa Ceia, eu falo mais uma vitória em nossas vidas. E é dia de vitória, podemos estar na presença do Senhor. Amém? Vou deixar agora o homem mais bonito, pastor. O senhor falou que o segundo era ali o seu filho, né? Agora eu vou ter que contrariar, agora é mais bonito. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Diga graças a Deus. Quero trazer um abraço da nossa igreja metodista, lá no Gradim, em São Gonçalo. Hoje pela manhã, como a Adriana falou, nós estivemos ministrando a aula lá e foi realmente emocionante. E é um desafio muito grande os tempos de hoje para que nós venhamos a manter a nossa fé, a fé dos nossos filhos, com tantos ataques que nós estamos sofrendo diariamente, através de todo tipo de lados, são setas vindo de todos os lados para tentar minar a nossa fé. Eu agradeço ao convite do casal abençoado, que Deus abençoe, continue abençoando. E quero dizer para vocês que até falei para a pastora Jussara, essa foi a primeira igreja evangélica que eu estive na vida. Apesar de morar em uma, né, eu tinha, naquele momento, não me julguem, naquele momento eu tinha um outro motivo para estar aqui na igreja, né, que era a Adriana tentando me fisgar para Jesus, então eu queria sair com ela. Então ela falou: vamos lá na igreja. Eu falei: mas eu não gosto de igreja não, Adriana, eu não gosto de igreja. Não, mas vamos lá, porque aí depois a gente sai para passear. Eu falei: eu pego você depois, Adriana. Não, vamos. Aí foi aos poucos. Mulher é terrível, né? Vamos aos pouquinhos. Daqui a pouco eu já estava assistindo o culto, daqui a pouco eu já estava não sei o quê. Aí pronto. Jesus entra na nossa vida e faz um milagre por completo. Porque é assim que Deus faz. Amém, queridos? Vamos ler a palavra de Deus em Êxodo capítulo 24. Não quero perder muito tempo, porque eu vou ler duas passagens que são importantes para que nós... Amém. Êxodo capítulo 24, a partir do 1º. Amém? Êxodo 24, a partir do 1º. E diz assim: depois disse Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram sacrifícios, holocaustos e sacrifícios ao Senhor, sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e as pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos. Amém? Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco. Sobre todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como parecer do céu a sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim a este monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares.
Agora vamos ler um trecho da palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 9, no verso 28. Lucas, capítulo 9, verso 28. Aleluia. Que diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E não sabendo o que dizia, e dizendo ele isso, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Amém? Diga graças a Deus. Queridos amados do Senhor, o tema dessa mensagem que o Senhor nos propôs nessa noite é: qual a sua referência? Essa é a mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Eu acho que nós vivemos a nossa vida de referências. Nossos pais são a primeira referência que nós temos. Eu sou psicanalista e vejo que muitas vezes um lar disfuncional, um lar onde não tem um pai ou só tem a mãe, ou então vice-versa. Eu tenho pacientes que cresceram com essa falta de referência e olha como eles têm uma vida diferente por conta disso. Traumas de infância, problemas psicológicos que trazem uma grande dificuldade, muitas vezes, no relacionamento, porque a nossa primeira referência está ali, no nosso ambiente da nossa família, pai e mãe. As nossas referências elas vão mudando de acordo com o tempo, quando nós vamos conhecendo outras pessoas, vamos entrando na escola e conhecemos os nossos primeiros amiguinhos, depois, é claro, dos nossos familiares. Eu estudei aqui na Barão de Macaúbas, a Adriana fala: não fala do dia que você bateu com a cabeça na lata. Eu falei: então não vou falar porque ninguém vai querer saber. Então, vamos mudar o assunto. E eu cresci na Barão de Macaúbas, correndo de um lado para o outro, e como eu já falei, jogando bolinha de papel aonde? Na Escola Ceará. E eles também não eram fáceis, ficavam provocando a gente, ninguém era bobo ali. Mas as referências, por exemplo, eu tinha uma professora chamada professora Thelma. Alguém estudou na Barão aqui? Alguém estudou na Barão? Eu estudei com a professora Thelma. Você conheceu a professora Thelma? Meu Deus do céu! Ela não podia ver uma palavra de português errado. Se falasse uma palavra em português errado, e ela falava num tom assim, né, irmã? Vanderlei, não é nós vai, é nós vamos. Não era assim que ela falava? Era assim mesmo. Um dia minha mãe foi numa reunião que teve na escola, e aí a minha mãe falou uma palavra em português errado, e ela chegou: Dona Carmen, a senhora precisa falar português correto, porque a senhora é o maior exemplo para o seu filho. A senhora precisa estudar. Ela falava assim, como parecia um personagem de um programa, sabe, pastor? Parecia um personagem de um programa. Ela virou uma referência para mim. E isso fez com que eu pudesse melhorar o meu português. Isso foi muito bom para a minha vida. Crescemos com as nossas referências. A nossa vida ela é cheia, repleta de referências. E assim nós vamos caminhando na nossa vida. Se nascemos na igreja, temos a referência do pastor, da professora de escola dominical, que passava os desenhos para a gente poder pintar com os personagens bíblicos. Que bacana. E aí você cresce, muitas vezes você sai daquela igreja, vai para uma outra igreja, aí você lembra: aquela professora tal. A Adriana, ela sempre fala de algumas pessoas que foram importantes na vida dela, na igreja, dessa amada igreja. Isso é uma referência que vai fazer sentido, diferença na nossa vida. E são referências, como eu falava para a pastora Jussara, que fizeram com que ela hoje fosse, quer dizer, que ela seja a mulher
que Deus quis que ela seja. Uma mulher de Deus abençoada. Mas isso é para quando nós somos carregados de boas referências. Porque nem sempre na nossa vida nós crescemos com boas referências. E é aí que entra Jesus na nossa história. Jesus ele traz uma abordagem integral de ser humano. Jesus, ao Evangelho de Cristo, ele não traz uma abordagem apenas espiritual. O Evangelho de Jesus, ele traz um evangelho social, emocional, traz uma abordagem sentimental, traz uma abordagem familiar. Jesus, ele enquadra todas as áreas da nossa vida para que a nossa transformação seja completa. Para que em todos os momentos da nossa caminhada no Evangelho, em todas as dificuldades que nós viemos a passar, nós já estamos embasados na palavra de Deus e na autoridade do Espírito Santo que nos conduz. Sim ou não, igreja? Isso é referência. Eu li essa passagem porque uma coisa interessante que nós vemos aqui é que Moisés, ele é incumbido por Deus de subir ao monte. E, a princípio, a gente viu aqui na palavra do Senhor, que o Senhor fala para Moisés, sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, inclinai-vos de longe. Deus queria entregar as tábuas da lei a Moisés, mas ele determinou, no meio do povo, estas pessoas, esses personagens, para estarem com ele até o pé do monte. Em algum momento que estava ali Moisés, Deus fala para ele, sobe agora você. Sobe você. E aí, quando nós vimos aqui a palavra do Senhor, no Monte da Transfiguração, para quem já conhece essa palavra, Deus, o Espírito Santo, ele trabalha de uma maneira bem particular, aonde Jesus, ele convida a 3 dos seus discípulos. Diga assim comigo, 3. Não, mas assim eu vou embora, bispo. Diga comigo, 3. Não 12. Diga comigo, não 12. Foram 3 que Jesus convidou para ir ao Monte da Transfiguração. Quem eram esses 3? Pedro, Tiago e João. Quem eram esses discípulos? Aqueles que estavam mais aproximados de Jesus, aqueles que estavam mais ali interessados em aprender de Jesus. Não digo que os outros não quisessem, mas aqueles 3, eles tinham uma coisa diferente. Porque quando nós cremos em Cristo, nós temos um caminho, é viver uma vida medíocre no Evangelho. Uma vida medíocre, o que significa? Uma vida em que eu vou para a igreja, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que caminhar. E tem aquela pessoa que tem uma vida onde sabe que Deus ele vai fazer um movimento qualquer, a qualquer hora. Você pode estar na igreja, você pode estar em casa, no ônibus, onde você estiver, você sabe que Deus pode te usar para alguma coisa. Pedro, ele era um homem impulsivo, mas ele era um homem interessado. Ele era um homem que tinha uma ousadia. E Jesus admirava isso em Pedro. Jesus, ele pega esses 3 homens e sobe com eles no Monte da Transfiguração. Pergunte para mim assim, onde estão os outros 9? Pergunte. Estão lá embaixo. Eu quero nessa noite que você entenda que as nossas referências, elas influenciam diretamente onde nós nos posicionamos em questão de reino. Podemos ficar lá embaixo, ou podemos subir com Jesus. Podemos ficar à margem, ou podemos estar no meio do braseiro. Podemos estar em canto, podemos estar na cadeira, ou podemos estar no meio do mistério de Deus para que Ele venha revelar, porque os mistérios são revelados àqueles que o Senhor quer mostrar, mas é necessário que eu me coloque, eu me posicione diante de Deus. Diga glória a Deus. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus. E essa palavra que nós estamos falando aqui, ela me traz algo muito interessante. Eu vou abrir aqui.
essa palavra ela me traz algo muito interessante. Quando Moisés ele sobe o monte, diz a palavra do Senhor que o Senhor determina que fizesse um pacto com o povo de Israel. Ele asperge o sangue do cordeiro, do sacrifício, sobre a nação, sobre o povo que estava lá embaixo. E faz com que eles esperem lá. E Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias. Eles estavam lá em cima no monte. Ele estava lá em cima no monte. E aí eu quero que você entenda uma coisa. 40 dias o povo lá embaixo. E nada acontecia. Nada acontecia. E o que houve? Eles começaram a murmurar contra Arão. Arão, o que está acontecendo, Arão? Não vai acontecer nada, não. Cadê Moisés? Cadê Moisés, Arão? Estou esperando. Nada acontece. E o que eles fizeram? Decidiram fazer um bezerro de ouro para adorar, ou seja, eles não tiveram a capacidade de esperar. E aí eu faço uma pergunta: qual era a referência deles? Qual tem sido a nossa referência? Eu não sei se vocês já ouviram falar que o monte... Quem gosta de subir monte aqui? Gosta de subir monte? Eu vivia no monte, tinha uma. Monte é uma coisa gostosa, maravilhosa. Não é o monte que é sagrado, mas nós estamos ali com nossos pés plantados, orando, clamando ao Senhor naquele monte, e ali tem pessoas que se consagram. É tão gostoso ir a monte. Sempre fui muito a monte, lá em Itaboraí. Subia ao monte para fazer propósito de oração, porque nós morávamos aqui em uma, Bispo Fidelis. Mas Deus nos leva para Itaboraí para que o Senhor nos ensine o que é realmente ter uma referência. Qual é a referência que o mundo tem hoje? YouTubers, influencers, histórias de séries de televisão. Lembra, antigamente eram as novelas, nos anos 80 e 90, tudo que as novelas faziam, todo mundo copiava. Vocês lembram disso? Todo mundo copiava. Teve uma novela que tinha um cordão. No primeiro capítulo, a mulher tinha um cordão com um anjinho aqui. E na semana seguinte, os camelôs da cidade do Rio de Janeiro, todo mundo já estava vendendo aquele cordão com um anjinho aqui. Todo mundo comprava. Todo mundo comprava. Eu lembro que eu tinha 14 anos de idade, eu não era muito de assistir novela, vivia brincando na rua, mas uma vez eu vi uma novela chamada Roda de Fogo. Roda de Fogo. E aí, o que acontece? Eu pego, olho aquele personagem que era um jovem rebelde, que vivia andando com um taco de golfe. Não sei se alguém lembra disso aqui. Vivia andando com um taco de golfe. E tudo que ele era rebelde, ele vivia andando com aquele taco e queria bater nos outros, queria... Daqui a pouco, irmão, o que acontece? Começo a pegar, eu não tinha dinheiro para comprar um taco de golfe, começo a pegar um pedaço de pau. E aí começa a andar com aquele pedaço de pau para lá e para cá. Aí minha mãe fala assim, por que você está andando com esse pedaço de pau? Eu falei, nada não, mãe, esquece. Daqui a pouco eu estava dormindo com um pedaço de pau debaixo do travesseiro. E aí andava com aquele negócio para lá, andava. Aí a minha mãe me chamava de Nen. Né? Ô Nen, que doideira é essa que você está andando? Ah, já sei. É o Felipe Camargo da novela que tem um taco de golfe. Mas ele tem taco de golfe, né? Aí eu falei, eu não tenho dinheiro para comprar taco de golfe, né? Vocês entenderam? Olha a referência que eu peguei. E quais são as referências que as pessoas estão tendo hoje? Falo muito com a Sara. A Sara, minha filha. Nós, às vezes, assistimos série e a Sara não gosta de assistir nada comigo, pastora. Porque eu sempre critico tudo no meio do filme, da série. E ela fala, eu não aguento assistir nada com você. Você quer que eu pare o filme para comentar alguma coisa do filme? Mas eu falo para ela, Sara, mas é impossível. Olha lá, o cara está falando que passou a noite usando cocaína. E está de boa. Foi uma festão, ele diz, foi uma festão. E o cara usou cocaína e não ficou com efeito nenhum. Ficou tudo bem e maravilhoso. Como se a cocaína fosse algo que trouxesse um bem-estar. Na hora você sente uma euforia, mas depois o cara fica acabado.
Parece que eles não sentem nada. Por quê? Porque é para influenciar a nossa mente. Ninguém vê mais novela hoje, mas todo mundo vê série. As coisas, elas estão mudando para que nós venhamos a achar que as coisas que antes nós tínhamos certeza que não eram boas, porque tínhamos referências boas, agora essas mudanças começaram a trazer prejuízo para a vida das pessoas e principalmente para os cristãos. Sobe no monte. É necessário que você e eu estejamos mais perto do Senhor. E essas coisas parece que tentam nos afastar mais das coisas do Senhor. Alguém aqui já ouviu falar da janela de Overton? É porque o conceito eu não gravei, mas eu vou ler aqui para vocês. A janela de Overton é um conceito criado pelo analista político norte-americano Joseph Overton, no meio da década de 90. Ele se refere ao intervalo de ideias políticas ou valores que, em um determinado momento, são considerados aceitáveis ou viáveis pela sociedade e pelos tomadores de decisão políticos. Essa janela ela não é estática, ela se desloca ao longo do tempo, influenciada por fatores como mudanças culturais, eventos históricos, discursos midiáticos, mobilizações sociais e coisas ligadas à tecnologia. Coisas ligadas à tecnologia. Essas ideias, dentro da janela, o que está dentro da janela são as ideias vistas como normais ou desejáveis. O que está fora da janela pode ser percebida como radicais, inaceitáveis ou até extremas. Olha só que coisa interessante. Então, esse conceito da janela de Overton significa assim. Imagine que aqui tem uma janela. Vamos dizer que esse telão aqui é uma janela. Tudo que nós consideramos aceitável, que é um paradigma da sociedade, está dentro dessa janela. Aquilo que nós não aceitamos está fora da janela. Cristão, aborto está dentro ou fora da janela? Cristão, aborto está dentro ou fora da janela? Está fora. Nós não aceitamos, nós não concordamos com isso. O uso de drogas está dentro ou fora da janela? Oi? Fora da janela. Família está dentro ou fora da janela? Religião está dentro ou fora da janela? Hein? Vocês estão percebendo? Só que as coisas mudaram de um tempo para cá. Por que elas mudaram? Porque antes aquilo que era aceitável deixou de ser aceitável. E aquilo que não era aceitável por uma sociedade como a nossa brasileira, uma sociedade que é uma sociedade tradicional, agora o tradicionalismo é que está sendo empurrado para fora da janela. Vocês estão entendendo, sim ou não, igreja? E o que isso tem a ver, pastor, com referência? Tudo. Porque a referência da nossa vida, ela acaba sendo transformada porque a janela ela foi sendo empurrada para que as coisas que são fora dos padrões de Deus pudessem se tornar normais. E as coisas vão mudando aos poucos. Como eu disse, as novelas, elas foram um grande vetor para que essa mudança na janela fosse acontecendo nas décadas que sucederam. A igreja mudou. A igreja ela estava fora da janela de Overton no primeiro século. Por quê? Porque a igreja era perseguida pelos imperadores. Depois da institucionalização em Constantino, por volta do ano 300, o que acontece? Constantino declara que a igreja ela é institucional. Então, ele vai, empurra a janela e coloca a igreja dentro da janela.
O tempo passa, as transformações vão acontecendo. A gente vê na década de 60, 70, nós vemos uma transformação no Evangelho muito grande, aonde as igrejas, antigamente, como é que era a igreja? Os pastores, minha esposa falava assim, olha, a gente não podia ouvir música do mundo. Não era assim? Sim ou não? Música do mundo para o cristão, na década de 60 e 70, fora da janela. E hoje, muitos estão aceitando dentro da janela. Eu estou dando esse exemplo para que a gente possa entender o que é que estão fazendo com a nossa cabeça. Pastor, o que isso tem a ver com o monte da transfiguração? O que isso tem a ver com Moisés subindo para pegar as tábuas da lei? É óbvio e simples. Se nós aceitamos os conceitos, como nós, por exemplo, hoje, cristãos, somos chamados de intolerantes, por nada. Somos chamados de fascistas. Nós sempre abrimos as nossas igrejas para todas as pessoas que queriam entrar nas nossas igrejas. Mas só pelo simples fato de você defender a sua fé, de você dizer o que está escrito na Bíblia hoje, nós estamos sendo empurrados para fora da janela. E aí, para eu ficar cool, para eu ficar legal, para eu ficar dentro da galera, eu vou para o politicamente correto, que agora é o que está dentro da janela. O progressismo, dentro da igreja evangélica, está fazendo com que os conceitos que nós aprendemos a tanto custo, que está nessa palavra aqui de Deus, eles estão mudando. Mas para aqueles que estão lá em cima no monte com Jesus, não mudaram, não. Porque eles têm a referência correta. Eles têm referência de vida, a referência de salvação, a referência eterna, a referência que vai nos trazer uma vida nova com Cristo, e nada pode mudar aquilo que vai nos levar para a glória de Deus. Podem colocar para fora da janela, mas ainda continuarão pessoas achando, não, eu mantenho a minha fé. A questão é que quando Pedro, Tiago e João estavam lá no Monte da Transfiguração, Jesus ele estava mostrando para eles que havia um mundo espiritual que eles ainda não conheciam. Quem está lá embaixo no monte, Moisés está lá em cima, 40 dias. Quem está lá embaixo no monte, reclamando da vida, murmurando, dizendo que as coisas não acontecem, dizendo que está tudo dando errado, dizendo que isso e aquilo, e aceitando as coisas que vêm de fora, não vai sair lá de baixo. Mas Jesus está dizendo, eu sou a referência, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tem que haver uma escolha de vida. Nós, cristãos, não podemos viver de forma medíocre espiritual, não. Como a pastora falou, milagres ainda acontecem. Chega de ficar vivendo uma mediocridade espiritual. Hoje eu estou ali na visão, amanhã eu estou comendo todo tipo de porcaria. Hoje eu sou Daniel, só como legumes. Amanhã eu estou comendo todo tipo de coisas que Nabucodonosor está oferecendo. Não, Deus quer pessoas constantes na fé, pessoas que dizem assim, Senhor, eu quero ir para a glória, eu quero ir para a glória, eu quero ir para a glória, eu não abro mão, eu quero estar perto de Ti, eu quero subir ao monte. Só você que quer, levanta a tua mão aí, dá glória para Jesus, querido. Os tempos são maus, a janela foi empurrada, e agora nós que sempre amamos todas as pessoas, ajudamos, quantas pessoas de dificuldade, de rua, essa igreja aqui ajudou tanto a minha sogra, ajudou a construir a casa, tantas pessoas. E hoje estamos sendo empurrados para fora. Mas isso é bíblico. É bíblico. Mas o mais importante é que o amor, a palavra diz que o amor de muitos se esfriar.
E quem é esse que vai esfriar? Quem está lá embaixo. Eu quero somente uma última reflexão. Eu lembro que quando eu ia para o monte, e eu e a Adriana passamos muitos momentos de dificuldade lá em Itaboraí. Por causa da saúde dela, nós subimos o monte. Eu fiz uma campanha de oração. Falei, Senhor, eu vou subir 21 dias, porque eu quero ver ela curada dessa cefaleia crônica. E ela estava grávida. E eu falei, depois desses 21 dias, eu vou subir mais 19 para completar 40. Para te agradecer. Irmão, tamanha era a minha fé. Eu estava com tanta fé, que nessa época, eu orei por pessoas que ficaram curadas. Mas eu orava por ela e ela não ficava curada, bispo. Olha a cabeça da gente como é que fica. E às vezes ela estava passando mal com muita dor, e eu falava assim, eu fui convidado para estar numa igreja hoje, mas eu não vou ficar aqui com você. Ela falou, você vai. Falou, eu não vou, vai, não vou. Vai! Falei, tá bom. Vai fazer a obra que Deus está cuidando de mim. Vai fazer a obra que Deus está cuidando de ti. Acredita. Para de ficar olhando para baixo, para de ficar no pé do monte, para de ficar pensando por que está demorando, acredita. Tem milagre, tem mistério para você, não é para a irmãzinha de oração, não é para o pastor, não é para fulano, é para você na tua casa. Ah, mas, sabe, a nuvem está parada, a nuvem não anda, se a nuvem não está andando é para você ficar debaixo da nuvem. Porque quando Deus começar a mover a nuvem, querido, vai, porque senão você vai ficar para trás. Mas fica na posição de Deus. Aleluia. E aí eu fui para esse monte. Cheguei, quando eu ia para o monte, eu falei, meu Deus, eu trabalhava de noite, chegava, era quase meia-noite, eu falei, eu vou para o monte depois do trabalho. Tinha um amigo chamado Vinícius, que era muito irmão, sabe aquele irmão que vai com você para tudo quanto é lugar? Era esse. Irmão Vinícius, dessa altura assim, ele tinha uma voz, igual voz de trovão, Pai do Senhor, varão, glória a Deus, aleluia. Ele falava assim mesmo, aleluia, não era, Sara? Aí ele falou, eu vou contigo, varão. Eu falei, vamos embora para o monte. E aí sobe para o monte, eu falava, nós vamos conseguir vitória. E sobe 1 dia, 2 dias. Pegamos até chuva de granizo no monte. Mas a gente ia, ele também ia do trabalho, nós nos encontrávamos, subíamos o monte lá em Itaboraí. Aí um dia eu falei assim, Vinícius, vamos dormir no monte? Vamos dormir não, né? Vamos orar no monte, né? Falei, Vinícius, vamos passar a noite orando no monte? Ele, amém, vai. Amém, varão. Amém. Começamos a orar. Senhor, traz vitória. Aí tinha uma pedra, junto de uma outra assim, que às vezes os irmãos se curvavam ali, colocavam as pernas numa pedra, colocavam ali e tal. Aí daqui a pouco o Vinícius está lá, naquela pedra orando e tal. Daqui a pouco o Vinícius está paradão assim. Aí eu falei, Vinícius, está dormindo. Falei, deixa eu chegar perto aqui. Varão. Aí ele nada. Varão. Aí ele nada. Varão, tu está dormindo? Aí eu, glória, rapaz. Não atrapalha o meu mistério aqui com Deus, não. Estou no mistério aqui, varão. Tu estava dormindo. Não estava dormindo, não. Aí ele falava assim, vamos orar, varão, vamos orar. Porque é assim, abrace. Sobe o monte, fica perto de Jesus, a tua referência é a palavra de Deus. E uma coisa que é para fechar agora a mensagem, que eu preciso entregar o microfone, mas uma coisa que eu quero fechar é o seguinte, ninguém muda, você pode ouvir essa palavra aqui, você pode achar que foi boa a palavra para o teu coração, mas ela não vai mudar se nós não nos colocarmos em xeque diante de Deus. Como é que a gente se coloca em xeque diante de Deus, pastor Vanderlei? É você se humilhar na presença de Deus. Falar, Senhor, me ajusta.
me molda. Faz eu fazer as coisas do teu jeito. Senhor, eu quero que o Senhor me coloque no meio, no centro do teu propósito. Quando você fizer isso, Deus vai começar a te moldar, vai começar a trabalhar na tua vida. Não adianta você pensar assim, a partir de hoje eu não vou assistir mais série. Besteira. Nenhuma mudança que venha de fora vai surtir o efeito prolongado na nossa vida. Moisés, quando descia ao monte, ele descia com o rosto resplandecente, porque ele estava na presença de Deus. Mas com o tempo, lá embaixo, aquela glória, ela desvanecia, ela ia embora. Mas o Espírito Santo não. A presença do Espírito Santo, ela faz com que eu e você tenhamos mudanças permanentes, para que nós não aceitamos nenhum tipo de referência que não agrada a Deus, mas isso só vem através da transformação que vem de dentro, de dentro, de dentro. Diga comigo assim, de dentro. É de dentro. E isso não vem de um dia para o outro, é através da oração. Você vai falar, Deus, me mostra, fala comigo, fala, Senhor, tira, me limpa, tira todos os carrapichos da minha vida que for na tua vontade, porque o que eu quero é subir ao monte e estar perto do Senhor. Amém? Posso convidar a ficar de pé? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou entregar o microfone para o bispo, mas antes eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Agora eu quero que você lembre da tua família, da sua casa, seus familiares da sua casa. Como é que está a sua família? Como estão as coisas espirituais? Como está a vida emocional? Eu quero que você coloque diante de Deus, se esta palavra trouxe algo na sua vida, e que você precisa entregar a sua vida nas mãos de Jesus, eu quero que você comece a pensar. Glória. Amém. Irmãos, coisa linda, né? A palavra de Deus está sempre renovando nossa fé, nossa esperança. A Bíblia fala que a palavra de Deus é espírito e vida. Por isso ela passa os séculos e os séculos, a palavra de Deus sempre é atual, né? E nessa noite eu vou orar por você. Quem quer ter uma mudança? Quem quer colocar de novo Jesus como uma referência da tua vida? Quem sabe você está se tendo outros deuses, outras referências, a não ser a Cristo manifestado pela sua palavra. Quero orar por você, como o pastor pediu. Coloque a mão sobre o seu coração e fala: Pai, em nome de Jesus, entrega teu caminho ao Senhor. Salmo 37, confia nele e o mais Ele fará. O Senhor, que você possa colocar o Senhor como referência, né? Como um luzeiro na tua vida. Eu quero te abençoar a tua decisão, a tua entrega, o teu coração, a tua alma ao Senhor nesta noite, no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem, digam. Pode sentar um minutinho? Vou chamar a família, a esposa, a filha. Olha, ela está noiva, não é isso? Pode vir com o noivo. Abençoado, né? Abençoado esse jovem. Essa moça é francesa, a Bush, tua amiga. E aquelas duas lá também, amiga? Não me lembro, não. Muito tempo. Pode subir a Mariana e a outra também. Nós queremos abençoar todos vocês. Interessante, né, gente? Eu tinha me esquecido. Naquela enchente que ela morava aqui, ainda mora, tem a casa ali na Fazendinha. Encheu o barraco dela. Ela morava do lado do barraco, Eliane. Você se conhecia ali?
foi arrastado à força da água. Chamei os diáconos, chamei os pastores, batemos massa, levantamos tijolo. Olha o que eu já construí de casa aqui em Auma, irmão. Sem saber. Você lembra daquelas meninas, tua amiguinha, que o Vanderlei? Você lembra do irmão Vanderlei? Que bebia muito, tinha 3 filhas. Como é que é o nome dela? Você lembra? Você lembra, Jussara? Valéria. A casa desabou também. Fomos lá no morro, né? O Ricardo tá aí? Perto da casa do Ricardo. Cadê o Ricardo? Fomos lá construir, cara, um mutirão. Pessoal aqui. Eu tinha esquecido isso, irmão. Eu acho que a igreja aqui tem muita coroazinha. Essa aqui é a bonitona, né? Parece. A forma é igual, né? Todo mundo fala que parece a minha mãe. Parece Marco. Então. Hã? Tem outro filho lá em casa. Tem fila. E aí, abençoado? Tá com muito dinheiro? Ó, estamos trabalhando nisso. Nós vamos orar por vocês, que nós somos pastores. Irmãos, ele pregou, eu me lembrei. Ele mandou vir pra cá pra tirar uma foto de vocês, gente. É a esposa do André que está lá atrás? É? Levanta a mão se é. Amém? Você falou sobre... Pode um sorriso aí, giz. Vocês são internacional, fala whisky. Quem é essa aqui? Essa? Agora sim. É a idade, Elisão. Me lembro. É tua filha? Que legal. Gente, olha só. Ele estava pregando, eu estava me lembrando só me lembro do hino antigo, né? Aí, tu falou sobre referência, olhar, né? No futebol nós temos referência, sabia? Você olha o Zico, eu gostava de ver o Zico jogar. Na igreja, alguns homens de Deus, o bispo Pedro foi minha referência, o pastor Davi, na época. Tanta gente, né? Aí eu me lembrei do hino que olhar somente a ti, Jesus, e não olhar para trás. Olhar só... Não, deixa eu só... Dá para tocar isso aí? Não? Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Quantos querem olhar para Jesus? Quantos querem abençoar essa família linda? Essa aqui que é a matriarca, hein? Tá quantos anos agora? 81. Eu quero no seu aniversário. Pode ser Itaboraí, Piratininga, Itaipuaçu, pode ser onde for. Eu quero lá servir. Ou então eu cedo aqui a quadra. Vocês podem fazer uma festa aqui, que seria até melhor. Estenda suas mãos. Pastores, por favor, estenda. Vem aqui, pastor. Pastor Robson, por favor. Ora, vamos abençoar cada um deles. Muito obrigado, pastor, pela mensagem. Amém, querido? Fica de pé. Senhor Deus e Pai. Sim, Senhor. Nós queremos te agradecer, meu Pai, pela vida do seu filho, meu Pai, que trouxe uma palavra, meu Pai, para edificar as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Espírito Santo, toda essa família, Deus, em tuas mãos, Senhor, o rebanho, Deus, a responsabilidade, meu Pai, ministerial, sim, Jesus. profissional, Deus, dar aquilo, meu Pai, que o homem não pode dar. Sim, meu Jesus. Pai, supre aquilo, meu Pai, que o homem não pode, meu Pai, suprir, meu Pai, mas que o Senhor possa, meu Pai, atuar, Jesus, como foi falado, meu Pai, várias setas, meu Pai, são, meu Pai, para tentar lhe desanimar, se entristecer, Deus, se queremos magoar, às vezes renova, até sair do teu restaura, foco, meu Pai, cura, Senhor. mas quando, meu Pai, nós estamos debaixo do teu propósito, Deus, em meu Pai, nome de Jesus. o Senhor, Ele sustenta, o Sim, Senhor Senhor. aviva, o Senhor renova, Toca. meu Pai. Então, meu Pai, essa família, esse rebanho, meu Pai, estão debaixo do teu propósito, Senhor. Sim, que Jesus. o Senhor possa vir sustentar, meu Pai. Que o Senhor possa vir avivar, meu Pai. Que o Senhor possa vir, meu Pai, fortalecer, meu Sim, Pai, com Jesus. a tua presença, meu Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, sustenta, meu Pai. Restaura as forças, meu Sim, Pai. Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, toma os seus filhos,
irmãos, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Dê uma salva de palmas, glória a Deus. Ó, eu vou dar a bênção final e você vai sair daí cantando. Cara, quanto tempo, hein? Ela tá quantos anos? Ah, meu filho tá com 26 anos. Tá quase a minha altura, bem forte, né? Prazer, né? Já estava no plano de Deus. Eu fui no terreno do inimigo, né? Quantas coisas nessa caminhada o inimigo quer tirar, né? Mas a gente vai lá de novo e toma a posse. Coloca a mão sobre o seu coração, chama o pessoal do vocal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê. Haja paz em ti, na tua casa, no teu trabalho, no teu lar, na tua família. Shalom, Adonai. Dá um abraço ao seu irmão e com muita alegria. Vamos lá, ei! Vamos lá, Carmen. Com as palmas.